certamente faz sentido que ele tenha ido lá com um alvo específico em mente. 2 promotoras atuaram desde o início no caso dos assassinatos de 4 estudantes da Universidade de Idaho e agora falam sobre o que foi preciso para condenar Bryan Kohberger para sempre. Então, qual era a sua teoria de trabalho sobre por que Bryan Kohberger foi até a King Road naquela noite? Falei com Bill Thompson e Ashley Jennings sobre o caso que transformou sua pequena cidade, como reagiram ao grande vazamento para o Dateline e por que não conseguiram fazer Kohberger falar antes do acordo. Bem-vindos ao Law and Crime, eu sou Angelette Levy. Em 13 de novembro de 2022, o promotor do condado de Layton, Bill Thompson, e sua vice-chefe, Ashley Jennings, receberam uma ligação que ninguém poderia ter esperado. Havia ocorrido um quádruplo homicídio. 4 estudantes da Universidade de Idaho foram assassinados em uma casa fora do campus. Um assassino brutal estava solta. Os estudantes eram vítimas completamente inocentes. Maddie Mogan, Kaylee Gonçalves, Shanna Carnall e Ethan Chapin. Todos eles tinham passado a noite anterior em lugares diferentes, e alguém invadiu a casa deles e esfaqueou todos até a morte, muitos deles enquanto dormiam. 2 colegas de quarto sobreviveram e uma delas viu o assassino. Bill Thompson, promotor de justiça veterano com barba de Papai Noel e perto da aposentadoria, recebeu o maior caso de sua carreira, que logo teria atenção mundial. Indo para Moscou, posso dizer que havia pessoas lá que temiam que o crime nunca fosse resolvido. Esse medo era real entre os moradores, embora não dito diante das câmeras. Agora sabemos que o assassino é Bryan Kohberger, que foi descuidado. Apesar de tentar esconder a identidade, ele deixou bastante DNA em uma bainha de faca Ka-Bar, contrariando o que diziam nas redes sociais. Isso, aliado ao fato de dirigir seu Hyundai Elantra branco até a cena do crime, seria sua ruína. Isso levou o FBI a identificá-lo como o assassino. Para surpresa geral, na véspera da seleção do júri, Bryan Kohberger se declarou culpado. Os termos desse acordo não agradaram a 2 das famílias das vítimas. Os pais de Kaylee Gonçalves queriam um julgamento, assim como o pai de Shanna Cernodell. Mas as famílias de Maddie Mogan e Ethan Chapin apoiaram esse acordo judicial. Vamos falar em breve sobre por que Thompson aceitou tão prontamente a confissão de culpa de Kohberger e por que ele não exigiu que Kohberger revelasse detalhes do crime em troca de retirar a pena de morte da mesa. Isso é chamado de proposta. Os promotores podem solicitar isso como parte de um acordo judicial. Bryan Kohberger entrou na prisão mantendo sua versão, sabendo como cometeu o crime e onde escondeu as provas. Agora, algumas pessoas nas redes sociais ainda acreditam que Kohberger é inocente, apesar de sua confissão de culpa. A opinião delas pode não mudar? Kohberger admitiu no tribunal ter cometido esses assassinatos. Você ouviu sobre o acordo judicial que mencionei hoje? Concorda com ele? Sim. Você entende as acusações? Com as quais você foi acusado e que, pelo que entendi, você vai se declarar culpado hoje também? Sim. Como disse, não estou vinculado ao acordo de confissão, mas ele estabelece o máximo para cada acusação. Você entende que eu não estou vinculado ao acordo de confissão? Sim. Alguém prometeu que eu seria indulgente ou facilitaria para você se você se declarasse culpado? Não. Você ou alguém próximo foi ameaçado para confessar culpa? Não. Além dos acordos feitos pelo Estado em relação ao acordo de confissão, alguém prometeu algo a você em troca do seu acordo de confissão? Não. Alguém falou para você não ser sincero ao responder minhas perguntas hoje? Não. Alguém lhe ofereceu algum tipo de recompensa, além do acordo judicial, para que você se declarasse culpado hoje? Não. Você admite culpa porque é culpado? Sim. Um caso como este afeta qualquer pessoa envolvida, especialmente as famílias das vítimas, cujas vidas foram destruídas pelas ações de um homem sem nenhum motivo.
Não há evidências de que Koberger conhecia as vítimas, mas registros de celular mostram que ele esteve em Moscou 23 vezes à noite entre julho de 2022 e a semana antes dos assassinatos. No celular de Koberger, havia mais de 150 selfies mostrando sua obsessão por si mesmo. Em uma delas, ele parece tirar uma selfie, mas provavelmente é só uma artimanha, pois ao fundo há uma jovem linda, loira, sentada em um campo de beisebol. Ela tem uma aparência muito parecida com a Maddie e a Kaylee. Será que ele estava interessado nela? Acho que sim. Além disso, Koberger parecia obcecado por assassinos em série. Isso ia além do que um estudante de criminologia pesquisaria, especialmente Ted Bundy, que agrediu e matou dezenas de jovens de Washington à Flórida. Em Tallahassee, ele assassinou 2 irmãs de fraternidade, na casa Cuyumega, em 1978, e atacou outras pessoas na casa que sobreviveram. A confissão de culpa de Koberger garante que ele ficará preso até morrer. Então quero chamar as 2 pessoas que lideraram essa acusação. Bill Thompson é o promotor do condado de Lake Tahoe e sua chefe adjunta é Ashley Jennings. Quero agradecer as 2 por terem vindo. Bill, vou começar com você. Como está se sentindo? Sabe, já tivemos um tempo agora. Já se passou um tempo. Desde essa confissão. Bem, estamos certamente satisfeitos por obter uma resolução final e conclusiva para o caso. Isso é um alívio para a maioria das vítimas, assim como para os investigadores e para nós. Entendemos que alguns prefeririam outra decisão. Respeito isso. Mas sentimos que fizemos a coisa certa, considerando tudo, e dar às pessoas a oportunidade de seguir em frente agora é importante. Eu sei que você já falou sobre isso, mas eu quero aprofundar um pouco mais sobre esse acordo judicial. Você ficou surpresa quando Ann Taylor procurou você apenas algumas semanas antes do início da seleção do júri? E ela disse, acho que faça uma proposta para nós. Me conte como isso aconteceu e se você ficou surpresa? Bem, acho que certamente não estávamos esperando que isso acontecesse. A defesa sempre manteve que seu cliente era inocente de fato. Então Ashley, Josh Hurwitz e eu estávamos todos na trilha do julgamento. Trabalhamos meses nos preparando para o julgamento e estávamos no caminho certo para ficarmos prontos no prazo. Você deve se lembrar que em junho, acho que no dia 18 de junho, tivemos audiências com o juiz Hippler sobre o pedido da defesa para outro adiamento e também um pedido para que eles pudessem apresentar teorias de autor alternativo, ou seja, apontar o dedo para outra pessoa. O juiz deixou claro que isso não aconteceria. E foi na semana seguinte que a defesa nos procurou e perguntou sobre a possibilidade de um acordo. Então conversamos entre nós, entramos em contato com todas as famílias e conversamos com elas por Zoom, da mesma forma que estamos conversando aqui ou pelo Teams, na quinta e sexta-feira daquela semana. Como era de se esperar, houve uma ampla variedade de sentimentos por parte das famílias, e era isso que queríamos. Queríamos perguntar a eles, o que vocês acham sobre uma possível oferta de acordo? Nos perguntaram sobre uma possível oferta de acordo e queremos a opinião de vocês. Pegamos isso e nos reunimos com a equipe de advogados ao longo do fim de semana e decidimos responder à defesa, dizendo simplesmente que, se o réu quiser evitar o julgamento, ele só tem uma opção, se declarar culpado de todas as 5 acusações de crime, renunciar ao direito de apelação. Assim, é final e conclusivo, e não vai se arrastar por anos, como costuma acontecer em casos de pena capital, e ele saberia que passaria o resto da vida na prisão. Na segunda-feira seguinte, a defesa nos informou, e ao tribunal, que o réu estava pronto para se declarar culpado. Foi assim que aconteceu. O que mudou, Ashley? Você sabe o que pode ter mudado do lado deles? Porque, como o Bill acabou de dizer, ele disse que eles afirmaram por anos que ele era inocente de fato. Sabe, essa linguagem mudou um pouco. Lembro da Ann Taylor dizendo em uma audiência no início do ano. Meritíssimo. Nosso cliente mantém sua inocência. Sabe, ela já não estava mais usando exatamente esses termos. O que mudou? Vocês ouviram as ligações da prisão.
Os pais dele estavam meio que dizendo pra ele, tipo, olha, talvez você tenha feito isso, eu não sei. Eu não tenho certeza. E só eles realmente vão saber qual foi o fator decisivo. Mas eu acho que do nosso lado, para apoiar o que o Bill estava dizendo, sabe? A gente estava num ponto do caso em que já tínhamos passado por várias moções para suprimir, várias moções pré-julgamento. Eles realmente já tinham esgotado todas as opções pré-julgamento e, na maior parte, não tiveram sucesso. Então, eu realmente acho que isso pesou muito na decisão deles sobre se realmente queriam ir a julgamento ou não. Bill, eu já te perguntei isso na coletiva. Você disse que, pela lei, você não pode ser obrigada a forçá-lo a confessar. Mas por que não conseguir uma proposta dele, sabe, Anne? Tipo, vamos deixar ele se declarar. Precisamos saber onde ele pôs a faca, como entrou na casa e responder algumas perguntas. Por que você não pediu uma proposta? Bem, nós conversamos sobre isso entre a equipe de advogados e tomamos a decisão de que queríamos garantir que a confissão de culpa fosse sólida, caso ele fosse se declarar culpado. Nossa experiência, e o juiz Hippler também falou sobre isso, é que frequentemente, quando os réus são solicitados a explicar, eles começam a minimizar o que aconteceu. Não se pode confiar no que dizem. E nós optamos para garantir uma confissão de culpa sólida e sustentável em todas as acusações, por não exigir mais do que o tribunal iria requerer quanto ao réu admitir a veracidade das acusações. Mas uma proposta, quero dizer, vocês poderiam ter rejeitado e dito, tudo bem, vamos para o julgamento, se achassem que ele estava minimizando e mentindo, se achassem que ele estava sendo desonesto. E ele poderia ter levado vocês até a arma do crime. Eu entendo o que você está dizendo, Angenete, e ele poderia mesmo. Nós não sabemos se ele faria isso ou não. Não creio que isso mudaria o resultado final. E o nosso interesse realmente era saber se conseguiríamos garantir um resultado certo para as famílias e para o público. Esse era o foco. E também relembramos o início. Não sei se você sabe disso, mas no começo, quando o FBI entrou nesse caso, eles enviaram agentes da unidade de análise comportamental, os perfis deles, para trabalhar nisso. E eles nos disseram que, com base no que estavam vendo sobre a natureza do crime, vendo os próprios crimes, mesmo que conseguíssemos fazer a pessoa que cometeu esses crimes tentar explicar por que isso aconteceu, não faria sentido para pessoas normais como nós, e que realmente não dá para confiar que eles digam a verdade, porque pessoas assim vivem em um mundo próprio que é completamente estranho ao que nós, pessoas normais, entendemos e conseguimos processar. Então isso também foi um fator em nossos pensamentos. Esse, provavelmente, foi um dos casos mais bizarros que já vimos. E esse sentimento foi compartilhado por investigadores experientes que estavam trabalhando no caso desde o início. Sim, é horrível. Faço isso há anos. Já cobri casos realmente terríveis, cada um horrível à sua maneira. Mas essas vítimas eram realmente inocentes e não conheciam esse cara. E ele atravessa o país com a intenção de cometer assassinato. Quero dizer, isso é doentio. Sabe, Ashley, vocês moram em Moscou. Seu trabalho é analisar casos. Me leve ao dia 13 de novembro de 2022, quando receberam a ligação sobre um quádruplo homicídio em uma casa fora do campus. Sim, eu recebi uma ligação cerca de 1 hora depois da ligação para o 911 do então chefe de polícia, James Fry. E ele me informou que havia ocorrido um quádruplo assassinato perto do campus e estava basicamente me avisando disso, dizendo que precisaríamos fazer um mandado de busca. Sim, consigo voltar ao momento em que recebi aquela ligação. E Então comecei a trabalhar em um mandado de busca e depois fui até o local pouco tempo depois. Você e o Bill passaram pela casa, certo? Os registros indicam que fizeram uma vistoria. Sim. Me conte sobre isso. Quero dizer, eu nem consigo imaginar. Isso é como um crime. Não importaria se isso acontecesse em uma cidade grande.
Seria horrível, mas vocês não estão acostumados com isso. Não veem isso com frequência. Não havia homicídios aí há anos. Sim. Então, sim, acho que horrível é a palavra certa. Foi trágico e imediatamente horrível. Muitos dos policiais que eu vi comentaram que era, sabe, uma das piores cenas de crime que já tinham visto. Já ouviu o Bill dizer isso? Moscou já teve sua cota, sabe, de homicídios no passado. No entanto, acho que esse caso com 4 pessoas presentes e pela natureza dele, com certeza. Isso fica com você. Então, Bill, você é promotor lá há muito tempo. Você recebe essa ligação. Vocês vão até lá? O FBI e a Polícia Estadual de Idaho foram chamados. Para você, como promotora do condado, isso deve ser inimaginável e inacreditável que tenha ocorrido na sua comunidade. Acho que minha reação ao receber a ligação pela primeira vez foi mais de: isso é realmente grave e precisamos garantir que todos estejam alinhados e fazendo o melhor possível para proteger a cena do crime e coletar informações. Acho que talvez uma das vantagens de ser mais velho e já ter feito isso por um tempo é: percebi a importância de todos serem disciplinados desde o início. Esse é o tipo de coisa, especialmente com policiais jovens, e havia policiais jovens que responderam a esse chamado e nunca tinham estado em uma cena de crime como essa antes, que tivemos que trabalhar duro para garantir que as emoções não atrapalhassem o bom julgamento e o bom trabalho policial. Então, foi realmente uma questão de estar atento, em modo de alerta, estando lá para trabalhar com nossos policiais para garantir que tudo fosse feito da maneira correta e que coletássemos as informações de forma legal e confiável. Teve alguma preocupação sobre o manejo da cena do crime? Sabe, obviamente a gente aprende coisas com cada caso. Você achou que a cena do crime foi bem conduzida ou o que você pensa sobre isso? Quando cheguei à cena, eu estava em Spokane, naquele dia, que fica a cerca de 130 quilômetros de distância. E quando voltei mais tarde naquela tarde e cheguei à cena, a cena do crime já estava isolada. Os detetives da Polícia Estadual estavam lá, e são eles que usamos para processar cenas de crimes graves. Eles estavam se preparando para fazer o processamento da cena, incluindo a documentação do local. Tudo parecia estar em boa ordem, sob bom controle naquele momento. Agora eu sei, depois dos fatos, que o departamento de polícia já tinha tirado algumas fotos abrangentes da cena para garantir que tudo fosse documentado de forma intacta, o que é uma boa prática policial. Todo mundo se empenhou e fez seu trabalho aqui. Não tenho preocupações olhando para trás. Me fale sobre a importância daquela bainha e quando você soube dela? Bem, nós soubemos da bainha no dia 13, quando a cena estava sendo analisada. A bainha foi encontrada na cama, ao lado do corpo da Maddie. E nós soubemos imediatamente, considerando o que pareciam ser múltiplos ferimentos de faca como causa da morte das 4 vítimas, que aquilo provavelmente era uma peça crucial de evidência. Então, isso foi tratado como prioridade. Na verdade, foi levado de carro, não enviado pelo correio, ao laboratório estadual. Foi levado de carro e entregue pessoalmente ao laboratório de criminalística de Idaho, que o colocou como prioridade máxima. Foi questão de, não me lembro, um dia ou algo assim. Eles responderam que encontraram DNA masculino de fonte única na bainha, o que foi muito significativo. Não era uma mistura. Não era algo que teria passado despercebido. O desafio agora era descobrir de quem era aquele DNA. Assim, a investigação começou dali. Obviamente, isso leva a Brian Koberger. Quando descobrem o nome Brian Koberger, Ashley, o que você pensa? Quero dizer, obviamente, é tipo, ok, ele é um estudante de criminologia da Universidade Estadual de Washington. Ele está em casa na Pensilvânia para o feriado. Mas, quero dizer, nenhuma conexão que vocês conseguiram identificar com essas crianças.
Sim, quando ouvimos o nome no dia 19 de dezembro, naquele momento, tudo o que tínhamos era um nome. E era um nome novo, era um nome que eu nunca tinha ouvido antes. Ninguém da nossa equipe tinha ouvido antes, mas sabíamos que ele era um estudante da Universidade Estadual de Washington. E sabíamos que ele dirigia um Hyundai Elantra branco. E a partir daí, a investigação realmente ela conseguiu avançar a partir desse ponto. Mas o nome, sabe, não significava nada para mim no começo, porque eu nunca tinha ouvido antes. Não era alguém em quem a gente estava focada. Nunca tínhamos ouvido. Mas depois disso, na investigação realmente decolou. Conseguimos cumprir vários mandados de busca investigando o réu, obtendo seus dados financeiros, pegando os registros do celular dele. Cumprimos mandados de busca e recebemos diversas informações. Foi então que as peças começaram a se encaixar. Qual é a sua teoria de trabalho, Bill, sobre isso, sobre esse crime e por que ele fez isso? Quero dizer, você tem que ter algum tipo de teoria de trabalho. Quero dizer, jurados gostam de ouvir histórias. Conte uma ao júri. Então, qual era a sua teoria de trabalho aqui sobre por que Bryan Kohberger foi até a King Road naquela noite e quem, especificamente, ele estava mirando? Anjete, ao entrar no julgamento, realmente não iríamos propor uma teoria de trabalho como você acabou de mencionar. Nosso foco estava nas evidências que mostram que temos esses jovens horrivelmente assassinados e nas provas que demonstram, além de qualquer dúvida razoável, que o réu é o responsável por isso. A ausência do contexto é algo que precisamos levar em consideração. Não é um elemento do crime. Não é algo sobre o qual o júri será solicitado a decidir. Mas a natureza humana é assim. Se eles se distraírem com isso, podem começar a criar perguntas em suas próprias mentes que não têm nada a ver com o fato de o réu ser ou não culpado. Então, nossa abordagem no julgamento seria muito parecida com o que fizemos quando estávamos no tribunal em 2 de julho, quando a confissão de culpa foi apresentada e o resumo factual das nossas provas. Isso seria o julgamento e focaria o júri nos elementos previstos na lei e nas provas desses elementos. Então, algo bem clínico, provas circunstanciais. Temos o DNA, temos as informações do celular, temos o Elantra branco. Exatamente. Sim. Isso. Sabe, eu acho que eu vejo isso como, sabe, acho que na minha cabeça, quando eu, sabe, só olhando para o caso, eu meio que penso que ele provavelmente entrou lá com o objetivo de atingir uma pessoa. Acho que essa pessoa, ela vivia no próprio mundo, como você disse antes. Eu acho que, sabe, as coisas do celular meio que mostram que ele queria, sabe, acho que ele entrou lá com o objetivo de atingir uma pessoa e isso saiu do controle. Você já pensou sobre isso? Anjete, essa é uma hipótese bastante razoável. E eu sei que isso é algo sobre o qual já conversamos, que os investigadores já conversaram. Se é 100% preciso, não sei se algum dia saberemos com certeza, mas certamente faz sentido. Que ele foi até lá com um alvo específico em mente. E faz sentido, dadas as circunstâncias, que o que aconteceu acabou indo além do que ele havia planejado. E eu acho que, infelizmente, é por isso que pelo menos 2 das outras vítimas acabaram sendo mortas. Se podemos saber disso com certeza, eu acho que não. Mas seu pensamento analisando as evidências certamente faz sentido. É uma teoria viável. Você acredita? Eu vi a Tenente Gilbertson sendo citada, dizendo que talvez Shanna tenha ouvido algo subido as escadas e, infelizmente, encontrado esse monstro. E então descido correndo as escadas. E foi assim que as coisas aconteceram a partir daí. Você acredita que foi isso que provavelmente aconteceu? Bem, nós certamente sabemos, pelas evidências, que Shanna estava acordada no momento em que isso estava acontecendo. Ela tinha recebido uma entrega do DoorDash pouco antes do réu aparecer pela última vez na residência.
E, portanto, nos parece provável que ela estivesse acordada, que ela tenha ouvido alguma coisa. E respondeu a isso e encontrou o réu. E foi isso que fez com que os homicídios incluíssem ela e Ethan também. Acreditamos que essa é uma explicação muito provável de como eles se tornaram vítimas. Quero falar agora sobre o celular. Você sabe, ele tinha apagado tudo. Conversei com os Bernhardts, sabe, sobre o que eles conseguiram encontrar e não encontrar nos dispositivos dele. Sabe, eu sei que havia toda aquela pornografia lá. Você acha que ele tinha uma motivação sexual considerando tudo isso nojento no telefone dele? Não podemos afirmar com certeza. O médico legista buscou evidências de agressão sexual e não encontrou. Então, realmente não sabemos se isso foi um motivador para ele. Certamente poderia ter sido, ou poderia ter feito parte do que o motivou, ou do que o conectou a esta casa em particular e a esses jovens em específico. Que frustrante. Primeiro você, Ashley, depois quero ouvir o Bill. O especial do Dateline foi exibido pouco antes do julgamento e da seleção do júri, expondo muitas informações que vocês poderiam usar no tribunal? Foi incrivelmente frustrante. Foi uma grande distração. Estávamos totalmente focados no modo de preparação para o julgamento. E isso foi só mais uma coisa que acabou sendo adicionada para o nosso escritório. É lamentável. Ficamos desapontadas. Bill, você acha que esse vazamento foi do seu lado? Quando digo não do lado do Estado, falo das autoridades. Sabemos que há uma investigação em andamento, ou pelo menos acreditamos que há. Não sabemos ao certo. As informações que estavam no programa Dateline eram precisas, mas também havia algumas informações imprecisas que eles incluíram. As informações precisas eram conhecidas não apenas pelos membros da equipe de investigação do Estado, mas também pelos membros da equipe de defesa. Acho que temos dificuldade em aceitar que um ou mais dos investigadores do Estado vazaram isso. Mas no fim das contas, se eles fizeram isso, então eu quero saber. Quero garantir que as consequências certas sejam aplicadas. E essa pessoa nunca mais será um agente da lei. Da mesma forma, se isso não veio de alguém do lado do Estado, acho que precisamos saber disso também. Essas pessoas devem ser responsabilizadas. O que aconteceu foi extremamente imprudente. E acho que as palavras decepcionado e frustrado provavelmente não expressam totalmente como me senti na época. Provavelmente, usei palavras mais curtas e diretas sobre como me senti e como ainda me sinto em relação a isso. E nós nos comprometemos a cooperar de todas as formas possíveis para ajudar a identificar quem é o responsável caso isso aconteça. Eu realmente espero que isso aconteça. Foi horrível. Foi totalmente imperdoável. Isso não deveria ter acontecido. Foi irresponsável. Esse é o tipo de coisa que pode descarrilar todo o sistema de justiça criminal. O juiz Hippler ficou com razão muito bravo. O que o Dateline errou? Você falou que cometeram erros. Bem, eu prefiro não dizer isso agora porque não quero que seja de conhecimento público, de modo geral, o que estava certo ou errado do nosso ponto de vista. Acho que essa é uma informação que vai ser importante para a investigação. Então, por mais que Ashley e eu adoraríamos sentar e simplesmente dizer, bem, nós analisamos e aqui está o que está certo e o que não está, isso é algo que não podemos fazer agora. Desculpe. Você teria conseguido acusá-lo mesmo se o tivesse encontrado através do Elantra branco, sabe? Aquela busca de agulha no palheiro, você teria conseguido acusá-lo sem o DNA da bainha? Conversamos sobre isso, mas não precisou decidir. Felizmente, tínhamos o DNA da bainha, que foi realmente a cereja do bolo, por assim dizer. Você vai notar que nós não apresentamos acusações até termos pelo menos uma correspondência preliminar de DNA com
o DNA paterno coletado no lixo pela FBI e o cotonete que voltou do laboratório como tendo o DNA do pai da pessoa cujo DNA estava na bainha. Foi isso que nos deu confiança para apresentar as acusações em dezembro de 2022. Então, claro, assim que tínhamos o réu sob custódia e obtivemos uma amostra direta de DNA dele e tivemos a correspondência positiva, soubemos que tínhamos a pessoa certa. Com Bryan Kohberger admitindo os assassinatos e abrindo mão dos recursos, o foco pode voltar às vítimas, ao invés de datas de julgamento, provas e apelações. No fim das contas, este caso agora é realmente sobre as vítimas seguindo em frente. Não apenas os familiares diretos e os entes queridos de Maddie, Kaylee, Shanna e Ethan, mas também os amigos e toda a comunidade universitária que se uniu para apoiar uns aos outros durante tudo isso. Estamos felizes por termos uma resolução que é final, que é conclusiva, que não teremos décadas de apelações reabrindo as feridas toda vez que um novo documento judicial é apresentado. Esperamos que aqueles que sofreram com isso possam encontrar um pouco de paz e seguir em frente. Não há como desfazer o que aconteceu. Como eu disse durante a sentença, nosso ex-juiz distrital aqui, que se tornou o juiz da Suprema Corte de Idaho, John Stegner, costumava dizer regularmente que nem mesmo Deus pode desfazer o passado. Não podemos mudar o passado, mas podemos seguir em frente a partir dele. E essa é a nossa esperança daqui para frente. Tenho que dizer que, olhando para trás, você vê que na primeira semana da investigação, os investigadores tinham duas evidências. Eles tinham o DNA masculino desconhecido na bainha da faca e tinham o elantra branco. E só isso. Certo. E é simplesmente incrível o trabalho que eles fizeram para levar essa pessoa à justiça e reunir as provas que comprovaram, além de qualquer dúvida razoável, que ele cometeu esses crimes horríveis. Isso é impressionante. Nunca vou esquecer. Mas você já ficou preocupada em algum momento sobre ir a julgamento? Tipo, talvez pudesse ter alguém no júri que, sei lá, você ficou preocupada com isso? Porque talvez alguém pense assim, não sei, mas acho que seguiriam pelas evidências plantadas. Sempre é uma aposta ir a julgamento. Dito isso, e a Ashley pode confirmar isso também. Nós estávamos e ainda estamos muito confiantes nas nossas provas. Não há dúvida em nossa mente de que as provas que apresentamos provaram a culpa do réu, além de qualquer dúvida razoável. Agora, isso não descarta a possibilidade de termos um jurado que saiu do controle e comprometeu o julgamento. Esse é um risco em qualquer julgamento, não importa quão fortes sejam as provas, mas tentamos não nos preocupar com isso. Isso é apenas um fato da vida na profissão jurídica. Estes são os riscos de um julgamento. O acordo de confissão de culpa elimina totalmente esse risco. Existe essa vantagem, mas isso não fez parte da decisão de oferecer o acordo e aceitar as confissões de culpa. Ashley. Sim, eu poderia simplesmente repetir o que o Bill disse. Acho que você disse isso perfeitamente. Bill Thompson, Ashley Jennings, muito obrigada pela presença. Agradeço muito o tempo de vocês. Gostei muito de conversar com vocês. Obrigado, de nada. Bryan Kohberger cumpre 4 prisões perpétuas consecutivas na Instituição de Segurança Máxima de Idaho. As famílias de Maddie, Kaylee, Shanna e Ethan seguem lamentando, homenageando e lembrando de seus entes queridos, que sempre terão 21 e 20 anos. Encerramos este episódio de Lei e Crime. Sou Angelette Levy, obrigada pela companhia. Eu te vejo aqui na próxima vez.